Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer mais um passo da demonstração do teorema da função implícita, vamos dizer, caso geral, só que agora a gente vai provar o teorema da função implícita para Rn mais 1 por reais. Então, ou seja, funções de n mais 1 é variável. Essa aula, vamos dizer, eu peço para quem quiser entender, com todas as especificações, tem uma aula que a gente prova o caso específico de R2 para os reais. Agora, simplesmente vamos repetir todos os argumentos e sem nenhum grande avanço, sem nada, nenhuma grande novidade para Rn mais 1 para os reais. A única, vamos dizer, extra que eu vou fazer é provar o caso em que a gente calcula as derivadas parciais dessa aula com a devida precisão, porque na aula da parte 1 do teorema da função implícita 1, a gente fez com estimativa andando um pouquinho para lá e para cá, sem ser tão formal. O que eu agora vou fazer é escrever a mesma demonstração, só que num teor mais formal. Então, essa aula vai ser uma demonstração quase que completa, uma parte, claro, que eu vou deixar como exercício, porque não vou ficar repetindo a mesma ideia, mas todos os procedimentos, todas as ideias vão ser devidamente detalhadas. Então, vamos lá. Seja f uma função, que agora eu estou escrevendo desse jeito aqui, ó, u de Rn cartesiano R por reais, ou seja, porque eu quero separar aqui com uma incógnita x e aqui com uma incógnita y, para manter bem. Por exemplo, se for R3, R2 cartesiano R, classe CK, K maior ou igual a 1, e U contido em Rn mais 1 aberto. Então, dado, agora sim, x0 e y0, x0 pertencente a Rn, e y0 pertencente a R, foi desse jeito que eu escrevi, pertencente a U, tal que del f del y, que é um número real, de x0 e y0 é diferente de zero. Então, o que é que vai dizer o teorema da função implícita? Primeiro, que existe um R maior que zero e um intervalo CD contido nos reais, com y0 pertencente a CD, então, e uma única função, b de x0, R, indo para CD, com isso aqui tudo dentro de U. Ou seja, o que eu estou pedindo é que x0 e y0 x0 e y0 esteja nessa vizinhança. Essa vizinhança aqui é um cilindro. É uma bolinha, uma bolinha cartesiano intervalo, né? Tal que ainda essa função ela satisfaz a seguinte propriedade: f de x, φ de x, tá vendo? Para cada x nós temos o φ de x. Esse vai ser o nosso papel do y. F de x, φ de x é igual a f de x0 e y0. Isso é essencialmente o nosso conjunto de nível. A gente está falando que o conjunto de nível tem a dimensão esperada. Para todo x pertencente à bola de x0 e raio R. Mas ainda, φ é de classe CK. Essa é a propriedade e isso tudo que a gente vai provar. Generaliza, né? Então, como que a gente faz? Como eu disse, agora vamos fazer o contrário, vamos começar provando a existência dessa função φ e a unicidade e a continuidade, que vai ser esse primeiro quadro, e depois a gente vai provar que φ é de classe CK. Então vamos lá. Então a demonstração é o seguinte: para efeito de como que del f del y, ponto x0 e y0 é diferente de zero, vamos supor que é maior que zero para fixar as ideias. Caso menor que zero é análogo. Então, como U é aberto e del f del y é contínua, então existe um Rzão maior que zero, tal que a bola de centro x0 e y0, raio R, está contida em U, e del f del y ainda continua positivo para todo xy nesse raiozão. Então, o que está dizendo essa figura? Essa figura é o seguinte: eu tenho essa bola aqui gigantesca dentro de U. Então, o que eu vou fazer? Aqui está o nosso ponto x, o nosso ponto x0 e y0. Então, o que eu vou fazer é considerar esse segmento de reta aqui dentro, que continua dentro dessa bola, e eu vou trabalhar numa pontinha um pouquinho menor e num pontinho aqui um pouquinho maior. Como o del f del y é maior que zero, então o que eu estou dizendo é que a minha f ela é crescente ao longo das retas verticais. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que se eu aplicar a f nesse ponto,
é menor que a F aplicado nesse ponto, que é menor que a F aplicado nesse ponto. Agora, o que eu vou fazer? Vamos chamar esse ponto, esse aqui de C e esse aqui de D, ou seja, se preferir, x0C, x0D. Então, o que acontece é que agora eu vou estudar a F restrita a esse pedaço aqui. Tanto nessa, vamos dizer, nesse círculo aqui esmagado, ou seja, o D está constante, quanto nesse círculo aqui. Fazer nesse círculo e nesse círculo é a mesma coisa que considerar duas funções auxiliares. G de x igual a f de xc e h de x igual a f de xd. Então essa vai ser, ou seja, f restrito a esses dois grandões aqui. Então o que acontece é que tanto minha f, g e h são contínuas, ou seja, minha f restrita aqui e aqui é contínua. Como isso aqui é menor que isso, que é menor que isso, o que eu estou dizendo para vocês é que vai existir um círculo achatado mesmo pela continuidade, um pouquinho menor, se for necessário, de mesmo tamanho, tanto nessa fase aqui do H quanto nessa aqui do G, tal que G aplicado em qualquer ponto aqui continua menor que f de x0, y0, que continua menor que aqui dentro. Isso aqui é direto de continuidade. O que eu vou fazer é considerar agora, olha, é o mesmo argumento, esse cilindro aqui. Deixa eu melhorar meu desenho. Esse meu cilindro aqui. E esse meu cilindro é o que eu vou chamar. Isso aqui vai ser o raio Rzinho. Essa aqui é a minha esfera de raio Rzão. Esse aqui é o meu intervalo CD. E o meu V vai ser nada mais é que o B de x0 e raio R, achatado, ou seja, peguei isso aqui e joguei um raiozinho pequeno em Rn, e o intervalo CD cartesiano. É isso, ou seja, cartesiano intervalo CD. Esse é nosso cilindro. O que acontece é essencialmente a mesma coisa. Para cada, vamos dizer, para cada x fixado, eu considero essa reta vertical aqui. E nessa reta vertical o que acontece é, esse valor é menor que f de x0, y0, esse valor é maior que f de x0, y0, considerando nessa reta vertical que vai ser contínua, teorema do valor intermediário existe um único. Essa vai ser exatamente a mesma ideia que eu falei no caso anterior. Então, vamos escrever toda essa figura agora formalmente. Então, vamos lá. Então, sejam C, Y0, sejam C e D satisfazendo essa desigualdade aqui, C menor que Y0 menor que D, tal que o segmento x0 cartesiano CD esteja contido nessa minha grande esferona ali. Daí, o que eu vou considerar é nosso h de y igual a f de x0 y, é contínua e vale a galinha de y maior que zero. Tá? A galinha de y é del f del y. Então, o que eu estou falando aqui, estou considerando essa reta vertical aqui toda e o que eu estou dizendo é que minha f restrita a essa reta é o meu h. Então, agora define duas funções auxiliares, gzinho e hzinho, e temos que, pela expressão tanto de g quanto h, são contínuas, e vale g de x0 menor que f de x0, que é menor que h de x0. Poderia preencher aqui porque isso aqui como que h é contínuo, então nós temos que h de c é menor que h de y0, que é menor que h de d, e o g de x0 coincide com h de c. Começa a fazer essa quadrangulada aqui toda, né? Então, logo, existe... Então, só para escrever alguma vez aqui, esse aqui é igual a h de d, né? Então, e esse aqui é igual a h de c. E esse aqui é o h de y0. Então, vamos lá. Logo, disso aqui tudo, pela continuidade tanto da g quanto h, e fazendo sempre aquele argumento, sempre como tem um menor que o outro, então vai existir uma vizinhança de g e h que continua valendo essa desigualdade para todo x, y. x0 e y0 está fixado.
Então, o que eu estou dizendo é, existe R maior que zero, tal que G de x é menor que f de x0, y0, que é menor que h de x, para todo x dentro de bx0 e raio R. Foi só para lembrar esse círculo aqui um pouquinho menor. Então, agora o que falta? Ver exatamente essa bolinha aqui, C e D. Só que lembra, minha F está definida no C e D fechado, que eu vou precisar disso. E eu vou considerar agora essas retas verticais. Para considerar essas retas verticais, bem, mais uma vez, mais uma função auxiliar, que é o para cada x fixado, considera a bola de centro x0 e raio R, tá? Ou seja, para cada x dentro dessa bolinha, defina h de x, também no intervalo CD para R, em que para cada y nós associamos o f de xy. Então, temos que, novamente, h é contínua, x está fixado, h de xc é igual a g de x, que é aquele caso ali, né? Ou seja, o que eu estou fazendo, pensa no cilindro aqui, deixa eu só desenhar aqui. O h de xc pegar esse ponto aqui, e o h de xd pegar esse ponto aqui. Então, aqui coincide com g de x, aqui coincide com hzinho de x. Então, h de xc é igual a g de x. Isso aqui, pela construção anterior, é menor que f de x0, y0, que é menor que o h de x, e o hzinho de x é igual a h de xd. E, além disso, a galinha é sempre crescente, ou é sempre positivo, então h é uma função crescente. Então, pelo teorema do valor intermediário, existe um único y igual a φ de x satisfazendo isso aqui tudo. E só para avisar, o y está dentro já de... existe um único... Então, e o y está no domínio de H, ou seja, está dentro de CD, na verdade, aberto. Tal que f de x, φ de x, é exatamente igual a x0, y0. Ou seja, como para cada x fixado existe um único y, então esse y depende de x. E vale exatamente isso aqui que eu queria provar. F de x, φ de x é igual a isso aqui. Como eu escolhi arbitrariamente x dentro de b de x0 e raio R, meu φ esse φ que eu construí aqui tem domínio b de x0 e raio R e contradomínio meu intervalo CD. É isso que foi essencialmente demonstrado. Então, novamente, esse φ é único. Eu vou deixar como exercício provar que φ é contínuo, é o mesmo argumento como eu disse no caso anterior, vai ter que pegar um outro x1 e fazer esse cilindro novamente, que o cilindro agora vai ter uma altura entre menos epsilon e epsilon. Quem não estiver entendendo, recomendo assistir aquela aula a aula que eu já fiz anteriormente a essa. E, basicamente, esse pedaço a gente mostra que φ existe, é única e é contínua. Agora vamos partir para demonstrar que φ é de classe CK. Continuando a demonstração do teorema da função implícita, agora falta mostrar que φ é uma função de classe CK. Como eu disse, o argumento vai ser bem parecido com o teorema da função implícita, que eu vou deixar o link agora aqui, né, da demonstração que a gente fez no outro caso um pouco com rascunho, mas precisava ajeitar para fazer uma demonstração 100% formal. É o que eu vou fazer aqui, toda a organização. Mas quando eu vou falar 100% formal, novamente, eu só vou indicar todos os passos. Eu vou preferir ser didático, mas falando qual é a formalização precisa, mas eu vou tomar licença, vamos dizer, poética de poder apagar o quadro para simplificar. Desde ficar escrevendo linha a linha abaixo, uma abaixo da outra, eu vou, de vez em quando, apagar o quadro e só falar, é isso que a gente vai fazer e concluímos daqui tal ponto. Então, vamos falar exatamente o que a gente quer provar. Então, o que a gente fez? Construiu essa função em que satisfaz isso aqui. E sabemos, vamos dizer que φ é contínua e que eu deixei no quadro anterior como exercício. Já fiz a parte, vamos dizer, mais importante de todos os argumentos, vamos dizer assim. E agora eu vou precisar calcular as derivadas parciais de φ em relação a todos os x. Lembrando que o x está em Rn, então temos uma n upla aqui. E o que a gente vai ter que calcular é o del φ del xi e vamos provar essa desigualdade, ou essa igualdade. Quando a gente prova isso aqui tudo, já sai, só por essa fórmula, já sai que φ é de classe CK. E é o mesmo argumento no outro caso. Por exemplo, se a gente sabe que φ é C0, então, e F é de C1,
Mas se f ser 1, então tudo aqui na direita é contínuo. Se isso aqui tudo na direita é contínuo, todas as derivadas parciais de φ em relação a xi são contínuas. Então φ é de C1. Mas se φ é C1, vamos supor que agora f é C2. Se f é C2, tudo aqui que está aqui embaixo, então em particular φ é C1, então tudo que está aqui à direita é C1. Mas se aqui tudo à direita é C1, significa que ΔΦ, ΔXi é C1 para todo o i. Mas se todas as derivadas parciais de φ é C1, é porque, na verdade, φ é C2. E, essencialmente, por indução, para todo o k, a gente já conclui que φ é de classe k. Então, o que a gente vai fazer é provar essa fórmula, que vamos dizer, a parte um pouquinho mais ácida, que precisa de algumas estimativas, mas a ideia já está toda feita na outra aula, que é o seguinte. Pega um ponto x, φ de x, dentro de Rn mais 1, e eu agora, como que eu quero calcular φ, ΔXi, eu tenho que andar o h, eu tenho que andar um acréscimo na iésima coordenada. Então vai ser x mais h é i, e φ de x mais hi. Esses são os dois pontos que eu vou considerar, em que a diferença desses dois pontos eu vou chamar de v e k. V dentro de Rn e k um número real. O que eu vou querer fazer é definir o v vai ser isso menos isso, e isso menos isso é esse vetor aqui, da iésima coordenada, que a gente só coloca um h, ou se preferir, h vezes i, só que está dentro de Rn, né? E o φ e o k, que vai depender de h, vai ser esse ponto final menos ponto inicial. É isso aqui. E o que eu quero fazer é calcular o limite quando h tende a zero de kh dividido por h. Mas para calcular isso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar dessa noção de diferenciabilidade da f, em que agora a gente vai usar a notação simplificada do vetor gradiente. Aqui tem Rn mais uma coordenada, com produto interno com isso aqui tudo, que também tem o v tem n e o k tem mais uma coordenada, então dá n mais umas coordenadas, então o produto interno está bem definido, e que vale essa condição aqui. Então, como que eu disse, vamos trocar o x mais v por x mais hi, e aqui o y mais k, na verdade eu vou pegar esse φ de x mais hi, e pelo mesmo argumento, olha, esse aqui é o φ de x, y φ de x. Aqui eu já deixei a notação desse jeito, ao invés de botar x e y, já botei o φ de x. E o que acontece é que isso aqui tudo, por definição, como f é constante ao gráfico da φ, isso aqui é zero. Tá? Ou seja, esse valor aqui é igual a esse valor. E além disso, o que nós temos, olha, se a gente trocar esse v por hi e k, o que sobra essencialmente é h ΔF ΔXi, porque todo mundo zera, só vai depender da iésima coordenada, e da última coordenada, que é o ΔF ΔY, que vai ser multiplicado por k, em que o k depende de h. Aqui eu vou trocar esse v e k para 0, 0, eu vou trocar por v de h e k de h, em que o v de h, a norma disso tem exatamente h. Ou melhor, módulo de h, ou h ao quadrado, etc. Então o que a gente vai fazer é substituir todas essas expressões para, essencialmente, essa fórmula que é bem parecida com o nosso caso da videoaula, que a gente já está falando várias vezes dela, né? Então, olha só que a gente vai ter que calcular exatamente essa expressão aqui. E o que eu vou querer fazer é kh dividido por h. Então, agora eu vou escrever formalmente essa parte que foi, vamos dizer, que eu escrevi mais intuitivamente na aula anterior. Que é o seguinte, eu pego k, o que eu sei por hipótese aqui, o limite quando h tende a zero de kh é igual a zero. Isso é a continuidade da φ. Então, nós temos que esse limite aqui é zero. Tá? O que a gente vai usar um caminho que vai ser o h ficar de h. Tá? A gente substitui o v pela norma de v por h, por módulo de h, e o k ao quadrado por kh. Então, isso aqui já é zero. O que eu vou querer fazer, essencialmente, é pegar o kh, passar por outro lado, dividir por h, some isso, e aqui vai ter um dividido por h, que eu tenho que provar que isso aqui vai para zero. E essa parte um pouco técnica, que é complicada. Então, o que a gente faz? Primeiro, como isso aqui vai para zero, vai ser o mesmo argumento, só que agora eu vou escrever de trás para frente.
O mesmo argumento da aula que eu sempre cito. Existe um delta maior que zero, tal que se zero é menor que módulo de h que é menor que delta, tem-se... Agora sim, olha, como isso aqui vai para zero, e eu sei que del f, del y no ponto x, φ de x é diferente de zero, ou seja, o módulo disso, então, em particular, é maior que zero. Então, o que nós temos é o seguinte, isso aqui eu posso estimar com qualquer número positivo, menor que qualquer número positivo, que eu vou escolher bem esperto. O valor esperto que eu vou escolher é 1/4 de del f, del y de x, φ de x. Ou eu errei, 1/4? Não. Vai ter que ser 1 sobre n. Ah, tem um motivo para isso. 1 sobre n? 1 sobre 2n. Que vai ser menor que 1 sobre 2n disso aqui. Eu pensei em n duas variáveis. E isso aqui é menor que raiz... isso aqui é raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Desculpa, é 1 sobre 4 mesmo, tá certo. Então mantém 1 sobre 4 del f, del x, del y. Ou seja, isso dividido por isso é menor que 1/4 vezes isso. Então, isso aqui passando para o outro lado vale isso. E agora, o que nós temos é o seguinte, como isso aqui é 1/4 h ao quadrado mais kh ao quadrado, eu sei pela mesma estimativa que, olha, isso aqui é menor ou igual a 2 vezes o máximo do módulo de h vezes módulo de kh. Então, juntando isso aqui, como é menor ou igual a 2 vezes, 1/4 corta com esse 2, fica 1/2. Então, nós temos essa estimativa aqui. 1/2 de del f, del y de x, φ de x. Só que agora eu estou nesse mundo aqui, o que eu quero fazer é o limite quando h tende a zero. Então, novamente, baseado nisso aqui tudo, a afirmação. Se zero é menor que módulo de h, que é menor que delta, ou seja, eu estou naquele mundo, tem-se que módulo de kh vale essa estimativa aqui toda. Bom, então, como que a gente prova isso? Como que a gente prova isso? Temos dois casos. Bom, dado um h qualquer, se isso aqui já for menor que módulo de h, acabou. Então, não temos nenhum problema. Então, vamos supor que isso aqui é maior que módulo de h. E agora a gente vai usar essa estimativa. Vou passar o kh para o outro lado e trabalhar e colocar em módulo tudo. Então, olha, passando o kh para o outro lado em módulo, então vai ser menor ou igual a isso mais isso em módulo, e vou usar desigualdade triangular. Isso aqui mais isso. Só que, por hipótese, esse erro de kh é menor ou igual a 1/2 dessa expressão aqui toda. Só que, como que eu estou supondo que módulo de módulo de kh é maior que módulo de h, então eu posso substituir esse máximo aqui por módulo de kh. Então, olha só, então repeti isso aqui dentro e coloquei aquele valor aqui dentro. E agora isso fala por que a mágica de escolher 1/2 disso aqui. Porque quando eu passar isso aqui para o outro lado, ó, vai ficar exatamente, ó, isso aqui para cá vai ficar, deixa eu ver, módulo de kh dividido por 2 vezes del f, del y, no ponto x, φ de x, em módulo, é menor ou igual a módulo de h vezes del f, del x, no ponto x, φ de x. Então, a gente acabou de provar que módulo de kh tem que ser menor ou igual a isso. Então, ou seja, se o kh for maior que isso, então é menor ou igual a isso. Bom, e isso basicamente termina tudo, porque o que acontece é o seguinte, agora vai ser aquela parte que eu falei que eu ia apagar. Então, o que acontece é que quando eu for calcular esse limite, novamente, eu vou passar o kh dividir por h, vai sobrar del f, del x, e o erro de kh dividido por h. Então, o que acontece é o seguinte, o limite que eu vou querer calcular o que eu tenho que provar é que esse limite aqui, deixa eu agora apagar. Eu quero provar que esse limite aqui deixa eu botar em branco. Esse limite aqui é zero. Mas para provar que esse limite aqui é zero, então o que eu vou precisar fazer
é multiplicar tanto para cima quanto para baixo por esse limite aqui. Bom, como eu disse, eu posso supor que o h é menor que delta para calcular esse limite. E o que nós temos é, com essa demonstração aqui toda, primeiro, isso aqui a gente sabe que vai para zero. Segundo, agora, o que nós temos é que raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado é menor ou igual a 2 vezes isso, que por sua vez, desculpa, eu tenho que dividir por h também, né? Em módulo, ou se preferir, se eu dividir isso aqui por módulo, o que eu quero dizer tudo é que essa função é limitada. Não depende de h, porque, essencialmente, isso aqui dividido por módulo de h é menor ou igual a 1 módulo de kh sobre h. Mas 1 módulo de kh sobre h é menor ou igual a 1 e isso aqui. Ou seja, o que eu estou dizendo é que essa expressão aqui toda, dividido por módulo de h, na verdade, isso aqui é menor ou igual a módulo de h vezes o máximo de 1 e módulo de kh dividido por módulo de h. Opa. E módulo de k dividido por h é menor ou igual a isso, que não depende de h. Então, o que eu estou dizendo é que essa função é limitada. Limitada vezes algo que vai para zero é zero. Então, isso acaba provando, essencialmente, que kh dividido por h é aquela expressão que a gente queria demonstrar. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.